Oi, gente, vamos para mais uma live hoje? Hoje, sexta-feira. Sabe o que eu estava pensando quando eu marquei essa live hoje? Eu adoro os animais, né? E eu acho que os animais fazem uma companhia incrível pra gente, né? Fazem mesmo. O que seria da gente sem os animais? Eu fico me perguntando. Tem gente que não é tão ligado assim, mas eu me lembro desde pequena, na minha casa a gente tinha gato, cachorro, fora aquelas coisas que a gente ganhava, porquinho da Índia, coelhinho, enfim, peixinho dourado, né? Pintinho, patinho, era uma coisa assim incrível. Mas cães e gatos sempre fizeram fizeram parte da minha vida, da vida da minha família, né? Aí eu pensando nisso, eu resolvi chamar uma pessoa que lida muito com os cães e os animais domésticos de uma maneira geral, que é o Henrique Perdigão, veterinário e adestrador, né? Eu vou chamar ele já já, ele tem um blog pessoal chamado Perdiga Vet, né, que é super acessado. E eu já estou vendo aqui, tem gente entrando aqui, Regina Célia Monteiro, Leila Bruzi, Cláudio Pereira sempre, meu marido sempre vai, está sempre presente. VIP Dog Trainer é o Léo, que também é um excelente adestrador. Oi, Léo, que prazer estar com você aqui também. Silvia Gordilho, enfim, a gente vai começar a falar sobre quais são os problemas também que os cães, assim como nós também, que sofremos nesse isolamento social, como é que foi o comportamento dos cães? O que aconteceu com eles? Como é que eles viveram isso e o que são as dicas boas que o Henrique Perdigão pode dar para a gente nesse momento, né? E falar muita coisa sobre educação canina também. E de gato, quem sabe também. Vamos lá. Vamos saber onde é que está aqui. Se ele já entrou. Estou procurando ele aqui. Aqui o Henrique, está aqui. Para entrar. Está entrando muita gente aqui. Oi, Henrique, você tá bom? Oi, querida, tudo bem? Tudo bem? Você está dentro de um carro? Tô dentro de um carro, vim meio que fora de ordem para São Paulo, ver minha mãe que eu não vejo há 4 meses, ela tava precisando de um help aqui, mas não queria Aham. deixar de estar junto com Tá congelando um pouquinho, hein, Henrique? Deu uma congelada. Deu uma congelada. Olha só. Tá todo mundo entrando, Henrique. Você tá congelado. Vamos ver se você descongela. Olha, Henrique, eu estou Vamos ver se vocês estão. desativando um pouco os comentários, porque deu uma congelada na sua imagem. Eu desativei os comentários, que às vezes isso atrapalha um pouco. Você tá, Henrique, olha, tá, primeiro quero te tá dizer bem? que eu estou te ouvindo bem agora. Você está me ouvindo? Ok. Primeiro quero dizer que eu tenho acompanhado o seu trabalho, aí tenho visto o seu blog e as suas informações todas, a maneira como você trabalha com os animais, e eu acho que os animais fazem uma parte assim importantíssima da nossa vida. Eu mesmo tenho duas cachorrinhas, raça Norfolk Terrier, e fiquei pensando, né, nesse momento do isolamento, como foi difícil também para os animais que convivem com a gente, que ficam dentro dos apartamentos, na casa e no isolamento. Aí eu queria que você dissesse como é que você viu esse momento para os animais que você tanto ama e trata tão bem e adestra. Me ouviu, Henrique? Ih, eu acho que ele está congelando direto. Tô te escutando. Não, eu te perguntei como é que você viu esse momento de isolamento para os animais, você que tem tanto contato com eles, como é que foi isso, esse período que você achou que para eles, como é que foi isso? Não está me ouvindo? Hein, Henrique? Alô? Tô ouvindo. A gente Ah, tá tendo. Eu já tenho essas dificuldades de vez em quando faz live com outra pessoa, começa às vezes a travar um pouquinho, apesar do meu sinal tá bom pois. aqui. Eu entendi a sua pergunta, consegui escutá-la quase toda. É sobre os animais. Como é que você viu esse momento para os animais? Não, acho que você não está me ouvindo. Henrique, você não está me ouvindo. Henrique, eu acho que a gente vai ter que sair e voltar. Você não está me ouvindo. Está me ouvindo agora? Está melhor?
Gente, ele congelou. Ele congelou. Que pena. Não tô... Eu acho que ele está num lugar que não está dando bom sinal. Oi, Henrique. Vamos tirar ele aqui e vamos ver o que acontece. Vamos ver se eu consigo agora voltar com ele. Oi, Henrique. E agora? Tá ouvindo? Tá um pouco melhor. Tá um pouco melhor. Ah, é. Oi. Pois é. Oi. Como é que você viu esse momento para os donos de animais e os animais? Como é que foi a sua experiência? Gente, não vai dar. Tô achando que tá difícil. Ai, meu Jesus, que pena. Tem gente entrando, tudo, mas ele está num lugar muito ruim, porque eu acho que ele não está conseguindo. Meu sinal aqui está ótimo. Então, eu acho que ele está num lugar que o sinal dele não está bom. Que pena. É. Eu vou fazer mais uma tentativa, gente. Mais uma tentativa. Eu sempre consigo, né? A gente fica assim, mas a gente sempre consegue, no final das contas, acho que o convidado consiga entrar. Mas eu estou achando que ele está num lugar que tá difícil. Olha, tô com muita pena, mas essa nossa live aqui, ele não está conseguindo entrar, não, gente. Não está conseguindo entrar. Eu tô com muita pena, sabia? Eu vou botar aqui de novo para ver se eu consigo agora. Vamos ver se ele entra. Estou aguardando. Oi. Henrique, você acha que você está num lugar difícil aí? Eu tô no interior de São Paulo. Eu tô desde cedo que eu cheguei aqui tentando catar alguns lugares para conseguir internet. Agora acho que eu tô um pouco melhor. Tô te escutando melhor? Acho que você tá. Agora você está me escutando, né? Tô super bem. Você também tá me escutando? Agora estamos bem. Tô. Porque Tá bom. aqui no Então, interior eu fiquei doido, mas tinha que ver minha mãe. Eu entendi totalmente a lógico. pergunta, eu consegui te escutar, tá? Eu tive a oportunidade no dia 16 de março de entrar ao vivo para falar e alertar as pessoas sobre a minha preocupação com o que o convívio intenso poderia trazer de malefício para os cães. Só que eu juro para você que eu tinha uma expectativa que, como todo mundo, que isso ia acabar muito rápido, né? E não Pois é. acabou. E aí eu falei para todo mundo, gente, não ofereça uma rotina que você não possa cumprir. A gente vai voltar ao normal. Cuidado com a síndrome do abandono, a ansiedade de separação. Aproveite para conquistar novos relacionamentos com o seu cão, dar dedicação à educação dele. E eu paguei com a minha língua totalmente. Eu achei que só ia acontecer depois da pandemia e durante a pandemia eu tive muitos e muitos e muitos e muitos casos de animais que mudaram comportamento, o seu comportamento, mudaram totalmente devido ao convívio muito próximo com seus donos. A gente está Quer dizer, vivenciando aí um monte de crise em casamentos, relacionamentos, né? e os animais respondem a isso, né, Henrique? Pode Os falar. animais refletem isso, né? Os animais refletem isso. Estamos todos Refletem. inseguros com o futuro, inseguros com as doenças, inseguros com futuros profissionais, né? E os cães sentem muito isso, né? Então, assim, eu tive vários casos de pessoas que puderam conhecer melhor os seus cães, ter tempo de amá-los mais, de educá-los mais, de estarem perto, mas também tive... Você está me ouvindo?
Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Gente, que pena que ele tá tão assim num lugar difícil. Ah, meu Deus do céu. Ele tá realmente. Voltou, voltou, voltou. De alguns animais pelos seus donos, de animais que se ficaram desequilibrados, né? E eu tenho dado uma série de dicas quanto a isso, quanto à importância de você manter um nível razoável de rotina, de você tentar recriar a sua rotina que você tinha antigamente, alimentação, gasto de energia, mesmo que você não possa ir para a rua, você sempre tentar entreter o seu animal com brinquedos, que é o que eu estou fazendo com a minha filha humana também. Você tentar deixar o mais próximo, tá? Eu não sei a maioria das pessoas, mas eu já tive depressão, tive um pico depressivo no meio dos dias que eu tive que ficar em casa, e a minha rotina foi toda abolida. Eu acordo 5h30 da manhã, estava acordando 10h30 da manhã, comecei a não fazer exercício, não fazer nada, eu falei, não posso, né? A rotina para mim é essencial, como é importante para os cães. Agora, o Henrique, você falou assim, as pessoas têm que tentar montar a rotina que era anteriormente, né? Porque esse acúmulo de contato com os cães prejudica o próprio cão. A gente podia imaginar que o cachorro ia ficar feliz, que ia ter uma presença a mais do dono perto, mas é justamente o oposto. Então, se ele tivesse a capacidade psicológica nossa, do entendimento do português, do discernimento, do livre-arbítrio, eu acho que seria menos difícil. Estou falando pela experiência que eu estou vivenciando com a minha filha humana. Minha filha humana nunca teve tanto contato comigo. De acordar, tomar café junto, às vezes à noite, jantar junto, coisas que não eram comuns no meu dia a dia. E ela já está sentindo falta. Então, os cães, eu tenho... Quais são os sinais principais, Márcia? As pessoas não estão conseguindo ir ao banheiro e fechar a porta, que o animal chora. As pessoas não conseguem ir ao mercado porque recebem uma reclamação do vizinho. Os animais que não são mais filhotes estão destruindo móveis, estão arranhando portas, porque a gente está oferecendo para o animal um contato intenso, direto, que é uma rotina que é impossível ser cumprida. A gente não tem como dar atenção o tempo todo para os nossos animais. E aí, como é que faz? Então, o que tem sido minha sugestão sempre? Tentar, de alguma forma, manter a rotina alimentar. Né? Meu cão come 3 vezes por dia normalmente, Perdigão. Então, vamos lá. Acordei de manhã, botei a raçãozinha, 20, 30 minutinhos, seu animal comeu, e aí eu vou lá, pego, eu tenho falado isso todo dia. A gente precisa ter brinquedos temperados, como diria Claude Strogoff. Eu pego, cozinho uma carne para mim, não tempero, guardo o caldo, molho os brinquedinhos nesse caldo e boto ele na geladeira. Por quê? Eu preciso que o seu cão, e o cão de todo mundo, passe pelo menos uns 2 a 3 episódios do dia separado do dono. De uma forma que ele entenda que está tudo bem. Como é que a gente faz isso? A gente entra com um brinquedo que não está disponível, que tem um gosto irresistível, e aí a gente vai lá e deixa, por exemplo, a gente está no quarto, nosso cão está na sala com esse brinquedo, para poder direcionar a atenção dele um pouco para o brinquedo, sofrer menos com a nossa ausência e começar a criar uma rotina. E a gente ir revezando esses brinquedos à medida que a gente vai deixando ele sozinho. E é muito importante, assim, as pessoas entenderem que, infelizmente, o cão vai chorar em algum momento. Só que a gente vai, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Só que a gente pode fazer uma captura de comportamento, que eu falo. Pô, Perdigão, você falou tudo. Meu cachorro não fica longe de mim. Quando eu fecho uma porta, ele chora. Eu tô aqui muito preocupado e tal. Botei o brinquedinho, o Perdigão, ele chorou 5 minutos direto. E aí, quando deu 6 minutos, ele parou para dar uma respirada. Eu fui lá, abri a porta, deixei ele entrar. Porque eu mostrei para ele que o comportamento que faz eu aparecer é um comportamento calmo.
é um comportamento onde ele não está latindo. E a gente começa a fazer um aumento de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, gradativamente, até a gente atingir pelo menos 3 episódios de 1 hora, que seria uma forma da gente conseguir que o animal recriar uma rotina de uma pessoa que fica 8 horas fora, 6 horas fora, 5 horas fora, ou até mesmo... Ô Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente que diz, que eu já ouvi falar muitas vezes, o animal não tem noção de tempo. Então, para ele, 1 minuto, 1 hora e um dia seria basicamente a mesma coisa. É isso mesmo? Eu faço essa pergunta para você. Você tem 2 Norfolk, são animais extremamente dóceis. Já treinei alguns aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, que eu estou em São Paulo. São animais muito apegados, ao mesmo tempo que são carentes, têm o seu nível de independência, são animais maravilhosos. Você percebe se você sai para correr na praia e se você sai para passar o dia inteiro trabalhando, você sente diferença no comportamento deles? Não. Você não sente? A minha eu sinto por causa do nível de apego que ela teve comigo. A minha cadela teve um problema disso. Elas sempre me recebem na maior alegria, como se eu tivesse ficado muito tempo fora, mas é assim, eu posso sair para dar uma saída rápida ou posso voltar, é aquela alegria. Sim, eu percebo quando existe uma quebra de rotina, que eu percebo que eles sofrem mais. Por exemplo, a minha cadela, na maioria das vezes, fica 3, 4 horas por dia sozinha, fora a pandemia. Quando ela fica 6, 7 horas, o nível de ansiedade e excitação dela é muito maior, na minha opinião. As minhas não ficam sozinhas. Sim. Então, provavelmente, você não tem esse parâmetro. Assim, eu acredito que é importante para o cão que a gente consiga ter uma rotina parecida, né? Alguns colegas adestradores falam 5 episódios de 5 minutos por dia de estímulo de independência. Só que o que eu vejo é que acaba se tornando insuficiente, porque a pessoa sempre sai mais do que 5 minutos. Aí o animal entende que se ele ficar 5 minutos quietinho, alguém aparece. Mas se não aparecer depois dos 5 minutos, esse cão vai começar a ficar mais agitado. Esse cão vai ficar mais nervoso, porque a gente está tendo uma quebra de expectativa, uma quebra de rotina. Por isso que eu gosto de tentar atingir, às vezes, episódios de 30 minutos a 1 hora, para essas pessoas que vão voltar à rotina do trabalho de 8 às 6 da tarde, que vai voltar para a academia, que vai voltar para os cursos, para a faculdade. Né? Eu tive agora um curso que eu tenho, que eu tive 97 pessoas que não conseguem que seu cão fique independente. Né? E a gente fez aí um desafio de 21 dias. Graças a Deus a gente teve resultados incríveis, porque a gente, na grande maioria das vezes, esse sofrimento que o animal sente quando fica sozinho é por causa de comportamentos que a gente desenvolveu, tipo 99% dos casos que eu atendo. Imagino. Eu imagino. Aquele cachorro que fica no nosso colo, aquele cachorro que a gente chama para ir no banheiro para tomar banho junto, aquele cachorro que a gente está almoçando, a gente está dando um petisquinho, aquele cachorro que a visita chega, a gente bota ele no colo para poder a visita não incomodar ele. Então isso me preocupa demais, sabe? Isso é uma preocupação que eu tenho profissional, assim, pessoal, muito grande mesmo. Quer dizer, tudo isso que você falou é que a gente não deve fazer. Não é que a gente não deve fazer. Com certeza eu faço isso com a minha cadela. A gente só precisa entender que tudo na vida é um equilíbrio. Essa é a grande questão, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Se você tem um animal que fica super bem sozinho, que você sai, vai no mercado, ele dorme o tempo todo, que ele é um animal que não chora, que ele não se mutila, que ele não late, continua fazendo, tá tudo certo. Se ele dorme junto com você e não acontece nenhum problema, fique tudo certo. Mas a maior incidência de casos que eu tenho visto na pandemia são casos de animais que não ficam bem sozinhos. E aí, para a gente conseguir reescrever esse protocolo, a gente acaba tendo que dosar um pouco nossa atenção para poder o animal ser um pouco mais independente, brincar um pouco mais com alguns brinquedos, se alimentar sozinho, porque tem muitos animais que não se alimentam na ausência do dono, isso me preocupa bastante, né? Animais que até nem defecam na ausência do dono, são coisas que me preocupam bastante, tá? Mas o que eu digo para as pessoas é o seguinte: não aproveite só para abraçar e para agarrar. Se você tem um cachorrinho com problema de puxar na coleira, aproveita que você está dentro de casa.
Começa a acostumar com a coleira. Se você tem um problema de um cachorrinho que pula em você, vamos treinar um comando de senta de frente para você. Se você tem um cachorro que tem um problema de te pedir comida quando você está jantando, vamos treinar isso. Tem um monte de conteúdo maravilhoso na internet, na minha página, na página de um monte de pessoas. Vamos aproveitar também essa parte para a gente matar a nossa saudade, que a gente já matou nesses 105, 110 dias, mas vamos também aproveitar para tratar todos aqueles problemas que a gente não tem tempo de resolver. É isso que eu tento falar para as pessoas. Henrique, eu acho... Você está certíssimo. E eu queria te perguntar, você falou algumas coisas, assim, por exemplo, o cachorro que dorme na cama. As minhas não dormem comigo, mas eu tenho muitas amigas que os cachorros dormem com elas. Isso é positivo ou é negativo para o cachorro? Na minha opinião, só é negativo, tá? Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, não sou... Mas assim, eu sempre falo, se o seu animal apresenta uma posse grande por você e é agressivo com as suas visitas, ele não pode continuar dormindo na sua cama, que isso exagera a proximidade. Se o seu animal tem uma posse pela cama, você está dormindo com o seu esposo, com a sua esposa, e a sua esposa levanta para ir no banheiro e seu animal tenta atacar ele também não pode estar naquela cama. Se o seu animal não se basta sozinho, se ele arranca os pelos da pata, se ele uiva, se ele late, se ele destrói balizar de porta e tudo, ele não pode ficar sozinho. Se seu animal não apresenta nenhum tipo de problema desses, continue fazendo. O time que está ganhando não se mexe. Exatamente isso. Só que, infelizmente, raramente as pessoas me procuram quando o cachorro dela está se comportando nesses 19 anos. As pessoas me procuram quando tem problema. E aí, lógico. E a incidência que eu vejo, claro que tem muita gente que age de forma preventiva com os filhotes, mas a incidência que eu vejo é exatamente isso. As pessoas se veem, às vezes, refém, né? Não tem nada a ver com superioridade, com eu ser melhor do que o cachorro, não. É só por causa exatamente dessas características. Eu atendi uma menina que tem um bulldog de 6 anos que agride se for tirar ele de cima da cama dela. Se o marido dela... mesmo? É isso mesmo. Assim... Mas é mordida forte, ele mordeu meu dedo. Se o marido dela se mexe à noite, ele morde o marido dela. Nossa! Quer dizer que é posse, né? É que o cão é territorialista, não é isso? É meu território. É por aí. E o cão, ele tende a testar muito a gente, rosnar, ter alguns comportamentos que a gente, na maioria das vezes, às vezes acha bonitinho, às vezes acha que é uma coisa que vai passar. E ele vai simplesmente ganhando força no rosnado, ganhando força no latido. E a gente acaba que entra nessa situação. É uma cliente que virou uma grande amiga, né? Ela fez, olha que engraçado, Marcia. Ela fez um teste. Ela dormiu no quarto de hóspede com o marido. E deixou o cão do lado de fora. O cão não deu um pio. No dia seguinte, ela foi entrar no quarto dela. O cão tentou atacar, queria subir na cama de qualquer jeito, não deixou ninguém passar. E aí, porque eu falo que o cachorro é muito reflexo do dono. Primeira coisa que eu perguntei para ela, eu falei, Mônica, teve algum momento nesses 6 anos aonde você teve que ficar mais em casa? Você teve algum problema psicológico? Você teve alguma coisa do tipo? Aí ela, sim, eu tive uma crise de estafa no meu trabalho. Eu larguei o trabalho numa multinacional para ser autônoma, fiquei 1 ano desempregada e deprimida. E o Chico passou 1 ano comigo na minha cama. Entendeu? E aí ela entendeu que, para o Chico, o marido dela era uma persona não grata, porque ela passava 16 horas com ela, o Chico, né? E o marido passava 3, 4 horas e vinha para dividir a atenção. E graças a Deus, quando eu fui lá, o Chico já está dormindo há 17 dias fora do quarto. Não houve mais nenhum episódio de agressão. E o Chico continua carente, brincalhão, com todas as características que ele tem, sem ter esse comportamento abusivo de agressividade para com a sua dona. Então, assim, a gente não usa de metodologias agressivas e punitivas. A gente simplesmente começou a restringir o espaço dele ao quarto e ensinar para ele que a fonte de sobrevivência dele através da alimentação era também do marido dela, que ele tinha que ter um respeito e um amor por essa pessoa, né? Então, assim, hoje
ela tem uma qualidade de vida muito melhor, e o Chico também, porque cachorro que rosna e late o tempo todo, esse cachorro não tá feliz. Não tá, né? Esse cachorro tá muito infeliz, né? Porque normalmente não é assim. Agora, Henrique, ai meu Deus, congelou. Henrique. Ô Henrique, tá me ouvindo? Olha, Oi. Eu estava querendo te perguntar o seguinte, tá me ouvindo? Quer dizer, o cachorro não está feliz, obviamente que não está feliz. Agora, tem cachorros, tem raças que são mais assim difíceis de você lidar com o temperamento deles, por exemplo, morando em cidade, em apartamento, que você acha que as pessoas deviam, vamos dizer assim, não ter esses cachorros quando tem um espaço muito pequeno? Você aconselha isso ou não? Entendi a sua resposta. Entendi. Eu acho que existem donos de cães e existem donos de cães, tá? Por exemplo, muitas pessoas falam para não se ter um Golden dentro de apartamento, né? Eu sou apaixonado pela raça Golden Retriever, acho um dos animais Eu também. mais Eu adoro o Golden. Espero que a minha mãe não esteja vendo a live, que minha mãe cria uma outra raça. Eu tenho um cachorro tatuado no braço que salvou minha vida de uma depressão, mas assim, eu já atendi numa mesma época 4 irmãos de maniado. Só para você entender como eu acho que isso é muito subjetivo. Um morava numa kitnet, no Rio de Janeiro, no Anil. O outro morava numa casa de um condomínio de alto luxo na Barra. O outro morava uns 2 quartos pequenos no Flamengo. E o outro morava numa casa muito grande em São Conrado. O da kitnet e o do apartamento do Flamengo foram os Goldens mais equilibrados que eu já vi. Eles me procuraram. Olha, que máximo. Eles me procuraram antes de ter o cachorro. Fico até arrepiado. Porque era sonho deles ter o cachorro. Eles não queriam esperar ter a casa e me perguntaram o que eles precisavam fazer para o animal dele ter uma qualidade de vida boa. E aí o casal, o nome do cão é Silvio Luiz. O casal dono do Silvio Luiz, eles eram professores universitários. E eles montaram a grade deles para que o Silvio tivesse acesso à rua durante 5 episódios no dia. Nossa, bastante, hein? Um cachorro maravilhoso. Construíram uma estrutura na cozinha, no quarto de empregada deles, que era pequeno, com um bebedouro para o animal ter água fluente, com um ventilador de teto bom, com uma estrutura, uma caminha boa. Silvio Luiz era maravilhoso. Felicíssimo. Um cachorro bonachão do Flamengo, todo mundo conhece ele, maravilhoso. Os 2 cães que foram para as casas foram criados no quintal, com pouco convívio pelo dono, destruíram os móveis da área externa toda dele, saíam uma vez por semana e eram tratados só pelo funcionário. E aí você me pergunta... mas também não tem carinho do dono, né? Aí você me pergunta, Perdigão, quem tinha uma qualidade de vida melhor? O Silvio Luiz e a área da kitnet? Então, eu, particularmente, eu gosto de traçar perfis pelas pessoas. Uma pessoa que tem crianças hiperativas, ela não pode ter um cachorro que tem tendência à hiperatividade, como um Jack Russell, como um Border. Não é que vai acompanhar, ele vai levantar a energia do seu filho. Voltar. É diferente. Opa. Cortou. Jack Russell e... Uma pessoa que tem uma família de crianças hiperativas, ela tem que ter um cachorro que ajude a acalmar. A pessoa não vai pegar um Jack Russell, um Border Collie, se você tem crianças hiperativas, que é o que está acontecendo. Se você é uma pessoa idosa, você não pode ter um cão que precisa de um gasto de energia intenso e um nível de disciplina alto. Não tem essa possibilidade. Então, o que eu tenho visto é que as pessoas têm se espelhado em cães adultos e educados para fazer suas escolhas. E a realidade não é essa. Filhotes, eu vou fazer uma live daqui a pouco às 9h21, filhotes brincam de morder, filhotes... E as pessoas falam, mas eu não consigo ficar com meu filhote no colo. Eu falei, querida, você não vai conseguir. Ele está na fase da troca de dentição, ele quer brincar, ele está com muita energia. Mas eu conheci o cachorro do meu amigo, ele era impecável. Tá bom, quanto tempo ele tinha? 2 anos.
Seu amigo saía com ele quantas vezes por dia? 2, 3, teve adestramento, teve tudo. É diferente, né? É Então, lógico. eu gosto eu sempre falo para as pessoas, procure um profissional, um médico veterinário que às vezes tem uma informação pertinente também sobre essa parte comportamental, procure um adestrador, às vezes consulte uma pessoa que você conhece, chame ele antes, para você entender que, por exemplo, eu tenho uma cadela que pesa 4 quilos. Eu moro num apartamento de 140 metros. Eu tenho uma filha que tem total capacidade de brincar com ela. Eu preferi ter uma cadela pequena, porque a minha carga horária não cabia. A minha esposa não tinha cão desde que ela tinha 5 anos de idade. Foi toda uma informação, uma construção, eu e minha filha com a minha esposa, sobre a gente trazer uma cadela para dentro de casa, que hoje é minha filha, chama Ana Maria, e é minha paixão da minha vida, junto com a minha filha humana, é a paixão da vida da minha esposa também, mas eu não achei interessante devido ao volume de trabalho meu e da minha esposa e a fase que a minha filha está passando, com 5 anos que ela estava, eu ter um animal que demandava uma atenção muito grande, já que eu tinha um tempo reduzido. E que animal você escolheu? Qual é a raça que você escolheu? É um podengo português pequeno de pelo liso. É um cachorrinho pequenininho. Podengo? Podengo. É uma raça que minha mãe conheceu há uns 6, 7 anos atrás. E voltamos. A minha mãe trouxe o cão de Portugal há uns 6, 7 anos atrás para um amigo, a pedidos. E eu fiquei apaixonado pela raça. Ela é uma cadela pequena, atlética, não é barulhenta, não é possessiva, não tem problemas de pele nem estruturais. E ela é muito boazinha e muito sociável com outros cães. Eu queria ter ela para ser irmã da minha filha humana e eu queria ter ela para ela me acompanhar em casos de reabilitação. Porque ela é muito equilibrada. Ela ajuda? Ajuda, ela é muito equilibrada. Então, assim, ela não é uma cadela de firula, porque não é minha linha de trabalho, ela não pula por cima da minha cabeça, ela não anda solta, não. Eu não sou assim, ela é minha filha. Ela é muito educada para algumas coisas, mas algumas coisas ela tem os defeitos dela e tá tudo bem. Eu amo ela do mesmo jeito que eu amo minha filha, né? Então, eu escolhi ter um cão pequeno porque esse tempo da minha vida é o que me permite. E isso não faz... Quer dizer, a pessoa tem que ter bom senso na hora de escolher uma raça ou um cão para entender o que vai ser melhor também para o animal. Porque não adianta você ter, por exemplo, um dinamarquês se você não vai poder sair com esse cachorro, né? Por exemplo, a minha prima tem... Um border collie. A minha prima tem um casal de mastiff inglês. Um tem Lindos. 110 quilos e o outro tem 95 quilos. Ela tem uma casa muito boa, um quintal muito bom, ela tem uma estrutura, ela tem um canil gigantesco dentro de casa. Os cães dela ela tem uma estrutura muito grande. Ela ama cães, a pessoa passeia, o funcionário dela passeia 2 vezes por dia, os cães brincam com a filha dela pequena. Então, assim, ela optou por ter esse cão. Mas ela estudou a raça. Ela procurou, na época, a minha mãe, que trabalha com isso também, para poder selecionar o que era melhor para a família dela como um todo. Os vira-latas, eles são os coringas dessa história. É isso que é bem legal. Eu adoro vira-lata, sabia? Eu acho vira-lata lindo. Eles são o coringa dessa história. E em 95, 96, eu e minha mãe chegamos, quando eu morava com a minha mãe ainda, a gente chegou a ter 48 cães resgatados. Os vira-latas, eles são coringas porque eles são sempre animais extremamente gratos por estarem ali, extremamente carinhosos, raramente tem problemas físicos grandes, assim, estruturais de pele, pelo, neurológicos, e você sempre consegue achar vira-latas de vários tamanhos e idades para a gente adotar. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu, por um acaso, peguei a Aninha porque eu vim visitar minha mãe, a minha mãe estava com ela em casa, era uma filhotinha, a minha filha ficou alucinada, ficou pedindo 3, 4 semanas, minha mãe fazia FaceTime, mostrava Ana Maria, Ana Maria, Ana Maria, Ana Maria, minha filha acordava de madrugada chamando Ana Maria, e veio Ana Maria. Eu já tive muito vira-lata, mas assim, eles são o coringa dessa história porque o comportamento acaba sendo muito padronizado. É um nível de energia médio, é um animal que tem um pelo curto, que solta pouco pelo, né? É um animal muito dócil, 99% das vezes,
muito carente e muito inteligente, né? Então, eu acho que essa inclinação das pessoas para a adoção tem também evitado esses problemas de você ser um idoso e ter um border collie, de você ter uma pessoa idosa em casa e ter um dog alemão de meses que pula, brinca, fica em pé, quer fazer baderna. A gente tem que ter um pouco de noção, além, é claro, dos custos, que na hora que você viajar, você vai ter que deixar em algum lugar ou com alguém, né? Que todo animal, ninguém nasce sabendo educar uma criança, como não nasce sabendo educar um animal. Eu não nasci sabendo educar um cachorro. Aprendi muito na minha infância com a minha mãe, fiz um monte de cursos para conseguir educar um cachorro. Então, assim, é exatamente com o seu filho. Tem plano de saúde hoje para pet, tem que levar para dar banho, tem que levar para Tem que tratar bem. Não tem jeito, tem custo. Não acha que é aquela coisa que vai ser sempre aquela maior maravilha do mundo, o animal calminho, aquela coisa de novela, você vendo novela com ele deitadinho. Não, ele vai destruir um sapato seu, ele vai sujar o seu sofá, ele vai fazer um monte de coisa, mas ele vai te amar mais do que qualquer ser humano que existe na Terra. Ele vai trazer um benefício incomparável à sua vida. E é por isso que todos os abrigos dos Estados Unidos estão quase zerados durante a pandemia. Por isso que a gente teve uma movimentação enorme para as adoções e compras de animais nessa época, porque é um amor mesmo de outras vidas. Quem tem cachorro sabe o quanto eles são maravilhosos e quanto eles entregam para a gente sem pedir nada em troca. Eu acho que isso, para mim, é o mais importante de tudo. Eu acho que você tem toda a razão, sabe, Henrique? Eu fico vendo... Eu tenho as minhas 2 cachorrinhas, eu já tive Fox Terrier quando eu era garota. Eu fui criada com muito bicho, cão, gato, sempre na nossa casa. Mas as minhas filhinhas caninas são lindas. Tão velhas, né? Porque elas também têm esse problema. O cão fica mais velho, são 12 anos, 9 anos, aí vira cardíaca. E tem milhões de especialidades agora. Eu nunca imaginei que tivesse tanta especialidade. Eu até vi um vídeo seu, você levando um cachorro para fazer acupuntura. Quer dizer, tem acupuntura, tem neurologista, tem cardiologista, tem tanto a especialidade médica dentro da veterinária, e a gente sabe que eles precisam. Agora, é uma coisa difícil também você superar a perda de um cão, né, Henrique? É assim, eu tive um cão que ele foi o primeiro cachorro que eu tive contato na vida, assim, no berço. Eu tinha 3 meses e ele ficava no berço comigo. Foi um Weimaraner que viveu até os meus 14 anos. Foi a primeira perda grande que eu tive, né? Ele meio que nasceu junto comigo. Ele teve uma displasia bizarra, ele teve um AVC, perdeu os movimentos da pata traseira, ele latia, eu levantava ele para fazer xixi. Mas eu tô com 37 agora e eu lembro exatamente tudo que eu vivi com ele. Eu não lembro de alguns amigos de infância. Eu não lembro de algumas experiências que eu tive. Mas eu lembro do Diamond. Entendeu? Então, assim, os animais realmente vivem menos porque eles têm uma capacidade de amor que a gente nunca vai conseguir entender, nem vai conseguir replicar. É difícil superar. É verdade. Infelizmente, todo animal, à medida que vai envelhecendo, a máquina vai tendo algum tipo de problema. Né? Você vê lá, a acupuntura estava fazendo no Border Collie de 11 anos, né, que está com problema entre as vértebras da coluna e todas as artroses, artrites que vêm do uso excessivo das articulações. É degenerativo, não melhora com os anos como o vinho, só piora, né? Mas é tão legal você conseguir ter essas lembranças, ter essas memórias junto com você, de uma vida que você viveu com o seu cachorro, né? Eu acho que todo mundo merece ter um cachorro. Todo mundo merece ser pai de um cachorro. Eu tive ontem a oportunidade de conversar com uma pessoa que está com uma filha passando por um problema grave psicológico, que perdeu a vontade de viver, uma garota jovem. E eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu tive uma depressão grave em 2005 e o que me fez ir à frente foi eu ter a quem cuidar. Então, importantíssimo. A gente precisa ter rotina, obrigação e ter um amor que dependa da gente. Então eu acho que quando a gente tem o nosso cachorro, independente se a gente tem nossa esposa, nosso filho, ou a gente ser sozinho, a gente tem que cuidar, né? Então, assim, eu acho que eu aprendo tanto com os cães no meu dia a dia, né? Eu vejo quanto as pessoas complicam a relação com eles por falta de informação mesmo, mas inegavelmente
todo mundo é muito mais feliz porque tem cachorro. Inegavelmente. Eu acho também. A pessoa vai lá, chora, pô, o Pedrão comeu meu sapato e tal. Ai, de amor de mamãe, não tem, então todo mundo fica enlouquecido. Então, assim, É verdade. é difícil superar, como qualquer tipo de perda, né? Mas, infelizmente, é o ciclo da vida, né? Eles É triste, têm, né? Eles vivem menos que a gente. vivem menos, Agora, exatamente. Agora, eu vejo também que você, nos seus vídeos, você fala sempre com aquela voz que a gente fala com o cachorro. Vem cá, meu neném, vem cá, papapá. Eles gostam dessa voz que a gente faz, é isso? Isso chama a atenção deles? Ah, se eu uivar, fazer um barulho de uivo perto de qualquer cachorro, todos eles olham. Ontem até eu fiz 2 consultorias de 2 filhotes, os 2 fizeram xixi na minha perna, eu sentei no chão, fizeram festa em mim, tudo. Os dois ficaram meio assim, eu falei, olha, não tô trabalhando ainda não, tô conhecendo o cachorro, fica tranquilo, né? E eu falo, que amor de papai, coisa linda, cara, os cachorros ficam alucinados, eu gosto, né? Eu sei ser firme quando eu preciso ser, sabe? Mostrar meu ponto de vista e tal, claro, sem ser nem um pouco agressivo, mas eu acho que não tem problema nenhum a gente dar carinho, a gente dar amor, a gente brincar, a gente, sabe? Eu adoro que meus alunos fiquem enlouquecidos quando escutam minha voz. As pessoas às vezes estão vendo stories e o cachorro escuta minha voz, fica balançando o rabo, porque eu posso te dizer que 99% dos cães que eu atendo eles são apaixonados por mim. Esse 1% é um animal realmente que tem conflito e agressividade, que acontece muito pouco. Então, para mim, a recompensa de eu fazer isso, eles balançarem o rabo, fazerem festa de mim, isso é para mim impagável. Eu ganho meu dia. Não tem nada, tem aqueles dizeres antigos, né? Ah, meu Deus, tá. Olha só, você deu uma congelada aí quando você estava falando. Mas você sabe que eu acho que todo mundo fala assim. Mas eu acho que todo mundo fala um pouco assim, hein, ô Henrique? Eu acho que todo mundo fala um pouco assim com seus cachorros. Eu Não, acho, acho que fala, todo mundo fala. acho que fala, Todo mundo assim. fala. Agora acho que fala. Eu estava outro dia lendo também um livro que falava que os animais eles têm uma consciência, né? E que o cão, por estar muito próximo do homem, ele consegue entender um pouco as expressões do rosto do dono, de quem está falando com ele. Ele fica tentando entender. E a gente vê, né? Quando a gente começa a falar com o cachorro, ele começa a olhar para a cara da gente, fazendo assim essas expressões como se estivesse assim: eu estou querendo entender o que você quer. Você acha isso? Sim, eu já acreditava nisso de forma empírica, mas aí há uns 8 ou 9 anos atrás eu tive a oportunidade de presenciar uma palestra de uma veterinária e adestradora que teve sua formação no Reino Unido, né? E ela falando sobre o entendimento que o animal tem da expressão facial, né? Da sua linguagem corporal, né? A gente agora tem até animais que detectam se a pessoa está tendo pico de insulina, se a pessoa está tendo algum tipo de Ah, para raio. diabetes. Então, assim, o animal ele é muito inteligente, né? Só que às vezes muitas pessoas, isso é muito engraçado, muitas pessoas às vezes são super brabas com seus cães e tudo, e vê eles balançando o rabo, falam, nossa, mas ele está balançando o rabo, ele está me lambendo. Eu falo, olha, seu método de educação não está sendo eficiente, não. Se ele está repetindo o que ele está fazendo de errado, ele não está entendendo que você está chateada, não. Ou porque você ficou chateada 10 segundos e passou os outros 30 dando beijinho, ou simplesmente você não soube ensinar. Então, assim, eu acredito muito nessa questão dele fazer uma leitura corporal nossa, de entender as nossas reações, né? Eu, particularmente, não trabalho quando a minha cabeça está muito ruim, né? Como um depressivo controlado aí há 15 anos. Quando eu tenho algum mal, quando eu estou nervoso, quando eu estou com algum problema familiar grave, eu simplesmente fico em casa porque tanto os animais, os que já me conhecem, percebem de forma positiva e aceitam o meu limite,
mas os que têm algum tipo de comportamento opressivo, eles pioram muito. Eles sentem uma energia diferente em mim. Eu já tive a oportunidade de perceber isso logo que eu comecei há 4, 5 anos, então eu começo a ter muito nervosismo, palpitações, angústia, eu ligo para o cliente, me desculpa, vamos ter que remarcar, semana que vem a gente marca, não estou passando bem, tenho que ir para casa, minha filha se machucou, né? Então, assim, já teve uma vez que eu recebi a mensagem que meu sogro tinha sido diagnosticado com câncer, eu estava dando uma aula, eu fiquei, e os cachorros começaram a latir muito, muito, não estavam latindo muito, eu cheguei perto do dono e falei assim, me desculpa, eu acabei de receber uma ligação aqui, não tenho condição nenhuma de continuar, meu sogro descobriu um câncer maligno, estou desesperado, tenho que sair daqui. E aí, então, assim, eu acredito muito, muito, muito nisso. E eu acredito também, assim, isso é uma opinião minha, que eles absorvem muito da energia negativa que às vezes jogam em cima da gente. Eu também acredito. Eu já vi muitos animais, especialmente da minha mãe, ficarem doentes em momentos em que a minha mãe, às vezes, está passando por algum problema profissional, assim, alguma coisa profissional pesada, quando minha mãe estava muito deprimida, né? Cavalo, cão, gato, eles absorvem muito, né? Eles são um para-raio, isso é uma opinião pessoal minha, um para-raio, assim, de tentar, eles tentam de todo quanto é forma proteger a gente, blindar a gente dos problemas, né? Eu acho isso muito interessante. Aliás, Henrique, eu já li também que os gatos trabalham com a gente com a energia e os cães com a nossa emoção. Eu não sei se você já leu também sobre isso, que eu achei uma coisa interessantíssima, que o gato nos, vamos dizer assim, melhora a nossa condição, né, o nosso momento, porque eles trabalham em termos de energia. E os cachorros, os cães, trabalham em termos de emoção. Você já leu sobre isso? Eu nunca li sobre isso. Eu tenho uma experiência de gato só com os que eu tive convivência. Eu tive a oportunidade de presenciar, vou até depois te mandar o contato dele, que é uma pessoa fora da realidade. Um dos maiores especialistas em comportamento felino do país. Eu dei uma palestra sobre cães numa sociedade Ancrivepa de veterinários, ele deu depois sobre gatos. É uma sumidade, Dr. Carlos Gabriel Dias. E ele falou muito sobre como o comportamento do gato ainda é muito rústico, como eles são animais ainda muito selvagens, né? E ele falando sobre a capacidade de você conseguir modelar um comportamento no gato até uns 4, 5 meses, e como toda e qualquer variação de ambiente, cheiros, atrapalha demais a vida do gato. Né? Ele contou para mim uma experiência que ele teve de uns gatos que começaram a brigar dentro de casa, gatos que às vezes começam a apresentar cistite, cálculos urinários por razões comportamentais. Né? E ele falou para mim, teve uma cliente que me pediu atendimento, eu fui à casa dela, e aí estava eu e meu sócio, né? Acho que ele tinha um sócio na época, o sócio fazendo as perguntas, e ele começou a andar pela casa, olhar se tinha tido alguma mudança, né? E aí ele ficou na parede, assim, passando a mão na parede. Aí ele virou e falou assim, a senhora pintou essa casa, né? Ela, hã? A senhora pintou essa casa, né? Ele é muito enérgico, assim, é maravilhoso o trabalho dele. Pintei. Aí a senhora tirou ele daqui, pintou a casa, trouxe ele. Você achou que não ia perceber, não, querida? Ele tá enlouquecido, tirou a referência toda do local dele, de cheiro, ele tá aqui desesperado e tal. E aí passou todos os protocolos, então assim, eu achei isso muito interessante. Eu tenho vontade de aprender sobre isso, assim, sobre essa parte dos felinos, porque eu acho que o mercado como um todo aumentou muito a quantidade dos gateiros, que a gente chama as pessoas apaixonadas pelos gatos, né? E eu sinto uma falta de profissionais para ajudar nisso. Sinto uma falta grande, né? Mas infelizmente com essa rotina pesada de pai / mentor de adestrador, formação de adestradores, curso online, essas coisas, eu ainda não consegui achar um meio termo para conseguir investir um pouco mais nessa área, que seria interessante, eu acho, para mim. É um dos meus próximos projetos, além da pós-graduação em comportamento animal, que eu ainda não tive a oportunidade de fazer. Olha, Henrique, eu quero te agradecer muito, nossa live foi ótima. Você acho que você explicou muito bem essa questão do cão com o dono e como é que a gente tem que tratar, como é que a gente tem que conviver, o que são os parâmetros necessários, né, para você, inclusive, escolher uma raça ou um vira-lata para você ficar.
e eu achei muito bom. Parabéns aí. Muito Tomara que você obrigado. faça esse após aí com os gatos, que vai ser bem interessante também. E depois me passa esse especialista em gatos, que eu vou Vai ser também um gostar prazer. muito, tá Você bom? vai ficar apaixonado pelo trabalho dele. Muito obrigado pelo convite. Desculpa Maravilha. as falhas aqui da internet do local onde eu estou. Catei o melhor lugar possível. E se vocês, Imagina. se o pessoal quiser, eu estou fazendo uma sequência de 21 lives seguidas com conteúdos muito legais, todos os dias às 21h21 pelo meu perfil, tá? Hoje a gente está na live de número 12. É gratuito, online, eu tiro dúvida de todo mundo pelo direct. Todo dia de manhã eu respondo mais de 80 pessoas com o maior prazer do mundo. Se você está passando dúvida aí com seu cachorro, vem comigo às 9h21 que eu vou te ajudar também. Tá bom? Muito obrigado, Márcia, e um carinho, gratidão imensa, viu? Muito obrigado. Muito obrigada a você também, Henrique. Um grande abraço para você, tá bom? Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Gente, foi ótimo, né? Pena que teve alguns probleminhas aqui da conexão dele, que ele estava no interior de São Paulo, mas eu acho que ele deu informações importantíssimas e eu quero desejar para vocês um ótimo fim de semana. Vou postar algumas coisas no final de semana, mas segunda-feira tem uma live também super especial com Marcelo Gleiser, o físico, professor lá nos Estados Unidos, na Universidade de Dartmouth. Nós vamos falar sobre a vida pós-pandemia com ele, que tem uma capacidade incrível, já falou muito sobre, até ganhou um prêmio sobre espiritualidade, vamos falar sobre o cosmos, sobre o Brasil, sobre tudo, tá bom? Eu espero vocês, então, mas vai ser às 5 da tarde, segunda-feira. Só um horáriozinho diferente, porque ele está nos Estados Unidos, só podia fazer às 5 da tarde, tá bom? Um beijo grande para vocês, bom fim de semana, gente.